Você saiu. Finalmente saiu. E havia uma expectativa, compreensível, completamente humana, de que sair fosse o começo de algo que se parecesse com alívio, com leveza, com aquela sensação de respirar fundo depois de muito tempo sem conseguir. E talvez tenha tido um pouco disso. Nos primeiros dias, talvez, uma leveza inicial, uma sensação de que o peso tinha diminuído. Mas então, as semanas passaram, e você ainda não estava bem. Ainda acordava com aquela ansiedade familiar. Ainda verificava o celular com aquele reflexo antigo de esperar uma mensagem difícil. Ainda tinha dificuldade de confiar num novo ambiente, num novo chefe, em elogios que vinham sem armadilha aparente. Ainda sentia aquela fadiga de fundo que o descanso não resolvia completamente. E aí veio o pensamento que talvez seja o mais cruel de todos nesse processo. Se eu já saí, por que ainda não estou bem? E junto com esse pensamento, a conclusão que ele carrega. Talvez o problema sempre tenha sido eu. Talvez o dano seja permanente. Talvez eu nunca volte a ser quem era antes. Eu preciso te dizer uma coisa. Essa conclusão está errada. E a pergunta está errada também. A pergunta certa não é por que você ainda não está bem. A pergunta certa é: o que o seu organismo está fazendo agora e quanto tempo esse processo realmente leva para alguém que passou pelo que você passou? E quando você faz a pergunta certa, a resposta muda completamente. Levar meses para se recuperar de um emprego tóxico não é fraqueza, não é dano permanente, não é sinal de que algo está fundamentalmente errado com você. É a resposta biologicamente esperada de um organismo que passou por algo real. Algo que teve peso, que teve duração, que deixou marca. E entender isso não é apenas reconfortante. É clinicamente necessário para que a recuperação de fato aconteça. Você saiu de um emprego tóxico e ainda não está bem depois de meses? Me conta nos comentários. Deixa eu começar com algo que quase ninguém fala sobre o período logo depois de sair. Porque existe uma coisa que acontece nessa fase que pega muita gente completamente de surpresa. Os primeiros meses depois de sair, às vezes são os mais difíceis. Não os mais difíceis no sentido do ambiente, porque o ambiente mudou. Mas os mais difíceis no sentido do que aparece internamente. A ansiedade que às vezes aumenta em vez de diminuir. Os sintomas físicos que em alguns casos se intensificam antes de melhorar. A dificuldade de dormir que não se resolve automaticamente com a mudança de contexto. A sensação estranha de não saber quem você é fora daquela dinâmica que consumiu tanto de você por tanto tempo. Isso tem um nome. Chama-se resposta de recuperação. E ela é tão real e tão documentada quanto a resposta ao estresse que a precedeu. Quando o corpo fica em estado de emergência crônica por um período prolongado, ele desenvolve sistemas de compensação. O sistema nervoso aprende a funcionar num nível elevado de alerta. O organismo aprende a suprimir o que não é essencial para a sobrevivência imediata. A mente aprende a operar em modo de contenção, segurando o que não pode ser processado enquanto você ainda precisa funcionar dentro da situação. E quando a situação muda, quando o perigo imediato é removido, o organismo começa a processar o que estava segurando. O que estava suprimido começa a emergir. O sistema nervoso, que finalmente tem alguma segurança para fazer isso, começa a soltar o que estava contido. Isso parece piora, mas não é piora, é o começo do processamento real. Você sentiu que ficou pior em algum aspecto logo depois de sair? O que foi que apareceu? Agora eu preciso falar sobre o sistema nervoso, porque entender o que acontece nele durante a recuperação explica muito do que você está sentindo e por que leva o tempo que leva. O sistema nervoso autônomo tem dois modos principais. O modo simpático, que é o modo de alerta, de ação, de resposta a ameaças. E o modo parasimpático, que é o modo de descanso, de recuperação, de digestão, de regeneração. Num ambiente tóxico prolongado, o sistema nervoso passa a operar predominantemente no modo simpático, em alerta crônico, e ele se torna muito eficiente nisso. Muito bom em manter esse estado, muito rápido em ativar a resposta de ameaça, mesmo diante de estímulos pequenos.
Quando o ambiente muda, quando a fonte principal de ameaça é removida, o sistema nervoso não simplesmente reseta. Ele não tem um botão de reinicialização. Ele aprendeu um padrão. E padrões aprendidos pelo sistema nervoso, especialmente padrões que foram reforçados por meses ou anos, não se desfazem em semanas. O sistema nervoso precisa de algo muito específico para começar a se reorganizar. Ele precisa de experiências repetidas de segurança. Não de segurança intelectual, não de saber racionalmente que o ambiente atual é diferente. Ele precisa de experiências corporais e emocionais de segurança que sejam repetidas com frequência suficiente para criar um novo padrão. E isso leva tempo. Não porque você está fazendo algo errado, mas porque é assim que o sistema nervoso funciona. É assim que padrões se formam e se desfazem. É assim que o organismo aprende que o perigo passou. Você já percebeu que seu corpo reage com alerta, mesmo em situações que racionalmente você sabe que são seguras? Existe algo no processo de recuperação que raramente recebe o nome que merece. E eu acho que a ausência desse nome é responsável por muito do sofrimento adicional que acontece depois de sair. É o luto. Não o luto do emprego em si. Não necessariamente. Mas o luto do que foi perdido durante o tempo que você passou naquele ambiente. O luto do tempo, meses, às vezes anos, que foram consumidos por uma dinâmica que não deveria ter existido. Tempo que poderia ter sido usado para crescer, para construir, para viver de formas que não foram possíveis porque toda a sua energia estava sendo consumida pela sobrevivência dentro daquele contexto. O luto da versão de você que existia antes. A pessoa que entrou naquele emprego com energia, com ideias, com confiança no próprio julgamento, com entusiasmo pelo trabalho. Essa pessoa foi sendo alterada pelo ambiente. E mesmo que ela volte, e ela volta, a volta não apaga o período em que ela não estava acessível. O luto das oportunidades. As coisas que você não fez porque não tinha energia. As relações que se afastaram porque você não tinha presença disponível. Os projetos que ficaram para depois num depois que nunca chegou porque o trabalho consumia tudo. E às vezes, de forma paradoxal, o luto de aspectos da própria dinâmica tóxica. Não porque você quer voltar, mas porque o cérebro humano cria vínculos com o que é familiar, mesmo quando o familiar é doloroso. E a ausência do familiar, mesmo que o familiar fosse ruim, tem um peso próprio que precisa ser processado. Esse luto é real, ele tem conteúdo concreto. E ele precisa de tempo e espaço para ser vivido de verdade, não apenas intelectualmente reconhecido. O que você sente que perdeu durante esse período que ainda não processou completamente? Vou te contar algo sobre o que aconteceu comigo num período específico depois de sair de uma dinâmica que me custou mais do que eu percebia enquanto estava dentro. Eu tinha saído. A situação tinha mudado. E racionalmente eu sabia que estava melhor. Podia listar as razões pelas quais o novo contexto era mais saudável. Podia ver a diferença objetivamente. Mas o meu corpo não tinha recebido o memorando. Eu entrava em reuniões com pessoas completamente diferentes e sentia aquele reflexo antigo de monitorar o humor da sala antes de falar. Recebia um feedback construtivo e genuíno e precisava de um tempo para processar se havia uma segunda camada que eu estava perdendo. Alguém me elogiava pelo trabalho e a minha primeira reação interna, antes do agradecimento que vinha na superfície, era uma espécie de desconfiança. Uma pergunta silenciosa. O que vem depois disso? E eu me sentia péssima por isso, porque eu sabia, intelectualmente, que aquele reflexo não fazia sentido no novo contexto, que as pessoas ao meu redor não eram aquela pessoa, que o ambiente era genuinamente diferente. Mas saber intelectualmente e sentir corporalmente são duas coisas completamente diferentes. E o corpo leva mais tempo para aprender do que a mente. O que me ajudou não foi tentar forçar o corpo a relaxar. Foi entender que aqueles reflexos eram memória. Memória de um período real, de situações reais, de um aprendizado que o sistema nervoso tinha feito para me proteger. E que desaprender esse padrão levaria o tempo que levasse, sem prazo, sem cobrança. E levou. Mais do que eu queria, mas levou.
Você se pegou tendo reflexos do ambiente antigo em situações novas que eram objetivamente diferentes? Preciso falar sobre a desconfiança, porque ela é um dos sintomas que mais gera autocrítica nas pessoas em recuperação. E é um dos mais mal compreendidos. A desconfiança num novo ambiente depois de uma experiência tóxica prolongada não é paranoia, não é amargura, não é incapacidade de dar uma nova chance, é memória do corpo. O sistema nervoso aprendeu, através de experiência repetida e concreta, que determinados tipos de situação são ameaçadores, que elogios podem ser seguidos de humilhação, que ambientes que parecem seguros podem não ser, que figuras de autoridade que parecem razoáveis podem usar essa razoabilidade de forma estratégica. E quando você entra num novo ambiente, ele aplica o que aprendeu, não porque está sendo irracional, mas porque está sendo cuidadoso com base em informação real que foi adquirida da forma mais custosa possível, através da experiência vivida. O problema não é a desconfiança em si. O problema é quando ela é aplicada de forma indiscriminada a situações e pessoas que genuinamente não representam ameaça, mas mesmo isso não é falha de caráter. É o sistema de proteção operando com os dados que tem disponíveis. A calibração dessa desconfiança, o aprender a distinguir o que é ameaça real do que é eco de ameaças passadas, é parte central do processo de recuperação. E ela acontece através de experiências repetidas de segurança que gradualmente ensinam ao sistema nervoso que o novo contexto é diferente, não através de decisão racional, através de experiência acumulada. E isso leva tempo, porque o aprendizado que precisa ser desfeito levou tempo para se formar. E o novo aprendizado precisa de tempo suficiente para criar um padrão que o sistema nervoso consiga usar como referência. Como a desconfiança tem se manifestado na sua vida desde que saiu? O que ela está te custando? Agora quero falar sobre os marcos de recuperação, não os óbvios. Os que a maioria das pessoas não reconhece como marcos porque são pequenos, sutis, quase imperceptíveis se você não souber o que está procurando. O primeiro é quando você recebe um feedback construtivo num novo ambiente e a sua primeira reação é curiosidade, em vez de defesa ou colapso. Não significa que não dói, significa que você consegue receber sem que o sistema de alarme dispare imediatamente. O segundo é quando você comete um erro e a autocrítica que aparece é proporcional ao erro. Não a crítica devastadora que ocupava um erro pequeno por dias. Uma avaliação mais justa, mais próxima do que um ser humano razoável diria sobre a situação. O terceiro é quando você percebe que passou horas ou um dia inteiro sem pensar naquele ambiente, sem reviver aquela situação específica, sem ouvir aquela voz interna que usava o tom e as palavras dele. O quarto é quando você faz algo no trabalho que te traz aquela centelha antiga de satisfação, não necessariamente alegria intensa, mas o reconhecimento de que você fez algo bem e que isso importa. Que o trabalho pode ser fonte de algo além de sobrevivência. E o quinto, talvez o mais significativo de todos, quando alguém te pergunta como você está e a resposta honesta é bem. Não ótima, não completamente recuperada, mas bem, de uma forma que parece real e não performática. Esses marcos não chegam em ordem, não chegam todos de uma vez. Chegam aos pedaços, em dias diferentes, às vezes seguidos de dias que parecem regressão. Mas eles chegam. Você já teve algum desses momentos, mesmo que pequeno, mesmo que passageiro? Então, como você trata esse processo de forma que ele realmente avance em vez de ficar estagnado? A primeira coisa é mudar a pergunta que você faz para si mesma. Em vez de por que ainda não estou bem, perguntar o que está acontecendo no meu processo agora. Essa mudança parece pequena, mas é fundamental. A primeira pergunta implica que você deveria estar em algum lugar onde não está. A segunda reconhece que você está num processo que tem a sua própria lógica e o seu próprio tempo. Segundo, trate os sintomas como informação em vez de como falhas. A ansiedade que ainda aparece não é sinal de que você não está progredindo. É informação sobre onde o sistema nervoso ainda está processando. A desconfiança não é amargura, é o sistema de proteção ainda calibrando.
Quando você para de lutar contra esses sintomas e começa a ser curioso com eles, eles tendem a perder intensidade mais rápido. Terceiro, crie experiências deliberadas de segurança. Não espere sentir que é seguro para se permitir experiências de segurança. O funcionamento é o inverso. As experiências de segurança ensinam ao sistema nervoso que é seguro. Relações onde você é tratada com consistência e respeito. Ambientes onde seus limites são honrados. Situações onde o que foi dito é o que acontece. Cada uma dessas experiências é um dado novo para o sistema nervoso. Quarto, dê espaço para o luto. Não tente resolver ou superar o que foi perdido. Tente sentir o peso real disso, com o acompanhamento adequado, no ritmo que o seu sistema consegue sustentar. Luto que não é vivido não desaparece. Ele fica como peso de fundo. E quinto, revise a expectativa de tempo. Pesquisas sobre recuperação de trauma relacional prolongado indicam que processos de 6 meses a 2 anos não são incomuns para exposições extensas. Isso não é má notícia. É informação para calibrar a expectativa e parar de se cobrar por não estar bem num prazo que nunca foi realista. O que você acha que tem impedido a sua recuperação de avançar no ritmo que você gostaria? Se você chegou até aqui ainda carregando a pergunta de por que ainda não está bem depois de meses, eu quero que você saia com uma resposta diferente da que tinha quando chegou. Você não está demorando demais. Você está levando o tempo que isso realmente leva. O tempo que leva para um sistema nervoso que ficou em emergência crônica reaprender que o perigo passou. O tempo que leva para um cérebro que teve seu julgamento comprometido pelo estresse reconstruir a confiança no próprio funcionamento. O tempo que leva para um organismo que suprimiu o que não podia processar enquanto precisava sobreviver, finalmente ter espaço para processar. O tempo que leva para uma identidade que foi sendo alterada pelo ambiente se reorganizar em torno do que é genuinamente seu. Esse tempo não é sinal de fraqueza, é sinal de que o que aconteceu teve peso real, que não foi coisa da sua cabeça, que não foi exagero, que o seu organismo está fazendo um trabalho real de recuperação de algo que foi real, e esse trabalho está acontecendo. Mesmo nos dias em que você não consegue sentir, mesmo quando parece que você voltou à estaca zero, mesmo quando a voz crítica ainda aparece com força, mesmo quando a confiança ainda parece frágil, o processo está acontecendo, no ritmo que o seu organismo consegue sustentar, no único ritmo que produz recuperação real em vez de recuperação performática. Você não está quebrada. Você está se recuperando. E há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Se esse vídeo tocou em algo que você está vivendo agora, deixa nos comentários. Pode ser o reconhecimento de que está num processo que faz sentido, pode ser o alívio de descobrir que o tempo que está levando é normal, pode ser só um eu ainda estou aqui, que às vezes é a coisa mais corajosa que existe. Cada comentário aqui embaixo é um lembrete para outra pessoa de que ela não está sozinha nesse processo e que o que está sentindo tem nome e tem explicação. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Porque essa conversa sobre recuperação, sobre o que os ambientes fazem com a gente e sobre o que leva para se reconstruir depois, ela vai continuar, com a profundidade e a honestidade que esse tema merece. Cuida de você, com paciência, com a mesma gentileza que você provavelmente ofereceria a qualquer outra pessoa que estivesse passando pelo que você está passando. Você merece receber de si mesma o que tão naturalmente oferece aos outros.